Olá, pessoal! Mais um Conexão jogando com elas no ar. Semana de título, hein, Val? Isso aí, Isa. Tivemos uma semana de mudança de planos, campeão brasileiro e inclusive teve até recorde alcançado. Quer saber tudo? Então fica com a gente. Eu sou Valéria Sense e aqui comigo, Isabel Piccoli. Olá, Isa, como é que tu tá? Olá, Val, tudo bem? Tudo certo? Então, Val, se é campeão que todo mundo quer, é campeão que nós temos. Nesse domingo saiu o grande vencedor do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Isso, Isa. Comemora São Paulo. As meninas do Tricolor ergueram a taça, mas não foi no Mineirão. Pois é, Val, no último Conexão a gente falou que as meninas iriam ter a chance de pisar no gramado do Mineirão. Segundo um comunicado, o Cruzeiro acabou mudando os planos e seguindo orientações do Ministério Público e do Batalhão de Polícia Militar, devido à realização de um outro evento nos arredores do estádio, que já estavam marcados e que envolviam o Clube Atlético Mineiro. Então, qual foi a colocação? De que poderia ocorrer um conflito entre a torcida do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. Mas não foi por isso, Isa, que as gurias deixaram de dar um show. No estádio das Alterrosas, em Belo Horizonte, as Celestes iniciaram a partida com desvantagem de terem perdido por 4-0 o jogo de ida em São Paulo. E as meninas mineiras conseguiram mesmo se impor e encontrar espaço na defesa paulista, abrindo o placar com a ajuda de Duda, que inclusive foi a artilheira da equipe na competição. Val, parecia tudo indo bem para o Cruzeiro, até o fim do primeiro tempo. O São Paulo resistiu, ok. Mas no set do segundo tempo, a atacante Odília deixou tudo igual em Minas Gerais. O gol de empate deixou o jogo morno, com poucas chances de gol, e o resultado garantiu o título brasileiro da Série A2 para o São Paulo. Parabéns às gurias do São Paulo e também do Cruzeiro, que fizeram excelentes campanhas e representaram seus estados na competição. No primeiro ano de projeto, deram um legítimo show dentro dos gramados. Além disso, vamos parabenizar todas as meninas de todas as equipes, não é mesmo, Isa? Exatamente, Val. E as artilheiras dessa competição foram, com 14 gols, a Karina, do Tricolor Gaúcho, e a Carla, do Palmeiras. Parabéns para todas elas, que fizeram a diferença no Campeonato Brasileiro Feminino A2. E agora a gente vai falar sobre o Campeonato Brasileiro Feminino A1. Quartas de finais bombando, inclusive. Já tivemos equipes classificadas para a semival. E a gente começa falando do Corinthians. O primeiro jogo da semana foi entre Corinthians e São José. O Timão venceu por 1-0 com o gol de Milene e foi o primeiro time a garantir vaga para a semifinal. Exatamente, mas não foi uma vitória qualquer, Valéria, não foi. O Corinthians está próximo de conquistar o recorde mundial de mais vitórias consecutivas no futebol feminino mundial, ao carregar uma sequência de 28 triunfos consecutivos. Cabe agora a avaliação do Guinness World Records e, caso seja validado, a equipe comandada por Arthur Elias será a detentora do recorde. Que mulheres, né, Val? Maravilhosas, e tomaras que esse recorde venha para o Brasil e venha para as meninas do Corinthians. O outro semifinalista saiu no sábado, dia 24 de agosto. O Flamengo venceu o Internacional por 2-0, com gols da Larissa e da Ju. O empate por 1-1 no primeiro jogo deu a vaga para as meninas do Mengão. Isso aí, Val. E no domingo, dia 25 de agosto, o Kinderman jogou em casa, em Caçador, e venceu o Audax mais uma vez por 1-0. E garantiu também vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro A1. Agora, Isa, a gente aguarda o confronto entre Santos e Ferroviária, que acontece dia 3 de setembro, às 8h30 da noite, em Santos. Então a gente fica aguardando para ver quem é que leva a vantagem, quem é que leva a vaga nesse confronto. Exatamente. E Val, no último Conexão, a gente confirmou quais seriam os confrontos do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. E agora, na última terça-feira, a CBF divulgou a tabela oficial das semifinais. Vamos ver como é que ficou, Val? Vamos lá. As primeiras partidas estão marcadas para essa semana, no dia 29 do 8. O São Paulo recebe o Santos no estádio Marcelo Portugal, em Cotia, às 3 horas da tarde. E o Internacional enfrenta o Irandubá, no Sesc Campestre, em Porto Alegre, às 7h30 da noite. Exatamente. E já falando nos jogos de volta, dia 4 de setembro, o Santos recebe o São Paulo no estádio Eurico Mursa, em Santos, às 3 horas da tarde, e o Internacional vai até Manaus enfrentar o Irandubá no dia 5 de setembro, no estádio Ismael Benigno. E agora, Isa, chegou qual momento? O que a gente mais gosta é a hora de falar de quem? Dos charmosos, dos estaduais.
campeonatos estaduais. Isso aí, Val. E neste fim de semana teve rodada do Campeonato Paulista. No sábado, dia 24 de agosto, o Corinthians recebeu o Ferroviária e venceu por 3-1. Já no domingo, dia 25 de agosto, o Palmeiras ganhou por 2-0 do São José. E o Juventus venceu em 1-0 a Ponte Preta. A rodada encerra nesta quarta-feira, dia 28 de agosto, com o clássico Sansão, no Pacaembu, às 4 horas da tarde. E se você quiser acompanhar esse jogaço, que clássico é clássico, tem transmissão no site da Federação Paulista. Então, com essa oportunidade, jogão não dá pra perder. Isso aí, Val. Inclusive, nós estamos na reta final dessa segunda fase da competição. Dia 31 de agosto, ocorre a 15ª rodada, penúltima dessa segunda fase do Paulistão. Todos os jogos podem ser acompanhados também pelo site da Federação Paulista. O São José pega o São Paulo em São José dos Campos, às 10 horas da manhã, no Estádio Municipal Martins Pereira. O Palmeiras recebe o Santos no Estádio Municipal Nelo Bracalhente, em Vinhedo, São Paulo, às 11 horas da manhã. Inclusive, Val, essa partida tem transmissão na Rede Vida também. Então não dá pra perder. Já a Ponte Preta enfrenta o Corinthians no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, às 3 horas da tarde. E o último jogo da rodada, também às 3 horas, é entre Juventus e Ferroviária no Estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo. Muito bem, esse é o Campeonato Paulista. Agora a gente vai falar de outro campeonato estadual, o Campeonato Gaúcho. Isso aí, Val. Lembra, Isa, que falamos que o Gauchão começou dia 11 de agosto com 16 gols do Internacional em cima do João Emílio, tu lembra disso? Eu lembro, Val. Então, nesse domingo, dia 25 de agosto, a Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural do Brasil, famoso Sesc Brasil, recebeu o Grêmio de Porto Alegre, que acabou perdendo por 2-0. A vitória do Tricolor, que acabou perdendo por 2-0. Vitória do Tricolor gaúcho. A partida entre SC Oriente e Atlântico, que estava marcada para o dia 25 de agosto, foi adiada e uma nova data do confronto ainda não foi definida. Isso aí, Val, e todas as partidas da segunda rodada do Gauchão Feminino ocorrem dia 1º de setembro às 3 horas da tarde. O Grêmio recebe o SC Oriente, o Atlântico enfrenta o Internacional e o João Emílio recebe o Cerc Brasil. E para finalizar o Conexão jogando com elas, vamos falar sobre Seleção Brasileira. Isso aí, Val, seleção, a nossa seleção, né? A amarelinha. A nova técnica da Seleção Brasileira anunciou a primeira convocação. Isso aí, Val, vamos falar sobre Seleção Brasileira, sobre a nossa amarelinha. E a nova técnica da Seleção Brasileira, a Pia, anunciou a primeira convocação à frente da equipe na terça-feira passada. Exatamente, Isa. A Pia disse que quer preparar a seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio, a partir da mescla entre a juventude e a experiência, e ainda a capacidade de improvisação das jogadoras para alcançar melhores resultados e ter tranquilidade na consolidação de uma nova metodologia. Além disso, ela ressaltou sobre trabalhar de forma integrada a equipe principal e as categorias de base. É uma ótima estratégia que provavelmente vai render bons frutos para a seleção. Exatamente. E a convocação das atletas, agora que ela fez na última terça-feira, é para o torneio Uber Internacional de Futebol Feminino, que acontece no estádio do Pacaembu, em São Paulo. O torneio é patrocinado pela empresa Uber e ocorre entre 29 de agosto e 1º de setembro. Esse torneio, Val, ele tem o objetivo de ampliar a atuação do futebol feminino no Brasil. Então foi uma estratégia que a empresa Uber colocou para valorizar as meninas. A competição reúne as seleções do Brasil, do Chile, Argentina e Costa Rica. Uma ótima iniciativa, e dia 29/8, às 7 horas da noite, se enfrentam Costa Rica e Chile. E o confronto entre Brasil e Argentina, o clássico que nós tanto amamos, ocorre às 9 horas e 30 minutos, ambos no Pacaembu. Então, jogo bom, no estádio lindo que é o Pacaembu. Isso aí, Val. Tem que acompanhar. Isso aí. E no dia 1º de setembro, as duas seleções que perderem esses confrontos, elas disputam o terceiro lugar às 10h30 da manhã. E as duas equipes vencedoras disputam a final à 1 hora da tarde. Também, os dois jogos ocorrem no Pacaembu. Isso aí, Val. E agora vamos falar sobre a convocação da Pia? Vamos falar quem foram as novidades, o que aconteceu. Vamos dar um giro aí. Quem foram as goleiras, Val? As goleiras são a Aline, que joga na Espanha, e a Bárbara, que joga no Avaí Kinderman, aqui no Brasil.
as defensoras, Val. Letícia Santos, que atua na Alemanha, a Fabiana, que atua aqui no Brasil no Internacional, a Joyce, que atua na Espanha, inclusive a Joyce foi uma das novidades dessa convocação da Pia, a Tamires, que atua no Corinthians, a Kathleen, que atua na França, a Mônica, que atualmente ela rescindiu com o Corinthians, a Érica, que também é do Corinthians, e a Bruna Benítez, que atua no Internacional, também do Brasil. No meio-campo tem a Thaísa, que joga no Real Madrid, na Espanha, convocada. No meio-campo, a Pia convocou a Thaísa, que joga no Real Madrid, Espanha, mas ela foi desconvocada por uma lesão de grau 2 no músculo da perna esquerda. Quem foi convocada para o lugar dela foi a meio-campista Aline Milene, do Ferroviário. A outra convocada para o meio-campo é a Luana, que atua na Coreia do Sul, a Formiga, que atua na França, e a Yaya, que atua no São Paulo. Ela que é a caçula do grupo com 17 aninhos, primeira vez que ela é convocada para a seleção. Ela foi observada no jogo entre o Cruzeiro e o São Paulo pela final do Brasileirão A2, onde marcou um golaço, então merecida a convocação. Isso aí, Val, a gente até comentou semana passada no Conexão que a Pia estava assistindo esse jogo e já deu resultados, né? Agora vamos para as atacantes, a Andressa Alves, que atua no Roma, na Itália, a Geice no Benfica, em Portugal, e a Marta, nossa estrela da seleção brasileira, que atua no Orlando Pride, nos Estados Unidos. Nessa segunda-feira, a Marta também foi desconvocada devido a uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. A atleta ficará em recuperação nos Estados Unidos. Outra novidade aí é a Milene, que atua no Corinthians. Ela é a principal jogadora do Timão na temporada, inclusive, Val, soma 18 gols no Brasileirão Feminino A1, é a artilheira isolada dessa competição. Temos a Debinha, que atua nos Estados Unidos, e a Chu, que atua na China. Foi uma das novidades aí também da Pia. Bia Zanerato, que atua na Coreia do Sul, a Ludmilla do Atlético de Madrid na Espanha e a Raquel do Sporting em Portugal. Então, muita novidade, muita gente nova, inclusive valorizando as atletas que atuam em solo brasileiro, né? As meninas que estão aí se destacando no Brasileirão A1, Brasileirão A2. Então, Isa, é uma convocação cheia de tem muitos nomes, né, já consolidados na seleção, alguns nomes novos. E é uma galera que vem com sangue bom, que tá preparada para jogar e tá com vontade de jogar. Exatamente, fazer aquela messa que ela já falou, né? Juventude e experiência. Exatamente, e uma galera que tá se destacando muito nos campeonatos que tá jogando, então, com certeza, o Brasil vai ter uma ótima competição e E vamos torcer pra seleção, né? Pra nossa seleção. E, Val, a gente se encontra semana que vem, mas a gente não se encontra, né? Só a Valéria vem aqui, né? Eu vou voltar só na outra semana, dia 10 de setembro. E semana que vem, a Valéria comanda o Conexão sozinha. Então me esperem que eu volto, pessoal. Então, até lá, pessoal. Até mais.